Eu já sei que minha filha não vai voltar, mas também não quero que não haja justiça para ela. Não pode ser que minha filha saiu bem de casa e nunca mais voltou. Isso não sabe como me dói. Os sonhos, as ilusões da minha filha acabaram. Essas foram as consequências devastadoras do abuso doméstico sofrido pela youtuber mexicana Mariela Zaidi. Seu parceiro foi o responsável por acabar com sua vida, interrompendo definitivamente todas as suas aspirações e metas a serem alcançadas. Mariela não era apenas uma garota talentosa que havia conquistado o carinho de milhares de seguidores, mas também estava estudando para sua carreira profissional, da qual ela estava no processo de sua tese. Infelizmente, sua vida amorosa não se encaixava nesse panorama de perfeição, pelo contrário, sofria violência exercida pelo seu namorado, um homem controlador e abusivo. Uma relação da qual ela não conseguiu sair até que foi tarde demais. E como se não fosse suficiente tal perda, o culpado, além de não demonstrar arrependimento, deixou muito claro que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para sair livre. O que ele poderia conseguir graças às influências de um de seus familiares. E desde então, e até vários anos depois, a mãe da vítima, a senhora Elizabeth Hernández Domínguez, dedicou-se de corpo e alma para fazer justiça à sua filha. Eu sei que minha filha não vai voltar, estou ciente disso, mas também não vou permitir que não haja justiça para mim. São mais de 4 anos, e nos movendo de um lado para o outro, pedindo apoio, vendo como vamos lidar com o caso da minha filha. Melhor conhecida como Marielita, a youtuber e criadora de conteúdo Mariela Zaidi Mendes Hernández nasceu no estado de Oaxaca, onde junto com seus entes queridos, desfrutou de uma vida bastante alegre. Ela principalmente se caracterizava por trazer humor para casa, era muito talentosa e possuía o dom de fazer os outros rirem muito facilmente. Desde pequena, ela tinha claro que sua vida estaria destinada a 2 caminhos, ou seja, o humor e tudo relacionado ao meio ambiente. Tendo então esses 2 objetivos em mente, ela começou a abrir caminho na comédia. Marielita e alguns amigos iniciaram um projeto chamado Kiparió, que era dedicado ao público jovem, com vídeos de situações engraçadas na vida cotidiana. Tem uma banda dominical que sempre toca na praça, com uma tuba bem grande e uns pratos de lata. Graças a você e aos outros membros do coletivo. Rapidamente ganharam popularidade, aumentando seus números nas redes sociais até alcançar os 3 milhões de fãs em suas diferentes plataformas. Foi assim que o nome de Marielita soou principalmente no estado de Oaxaca, depois em mais partes do México. Apesar de adorar fazer as pessoas rirem, a jovem também tinha uma consciência muito desenvolvida para o meio ambiente. Amava, como te contei, estar rodeada pela natureza, cuidar dela e entendê-la. Assim como também tinha um enorme carinho pelos animais, especialmente pelos seus. Tinha cães e um gatinho a quem chamou de Tigrilo. Eles eram a sua adoração e, claro, cuidava deles com muito carinho. Assim, enquanto fazia parte do coletivo, foi que tomou uma das decisões mais importantes da sua vida, ou seja, a sua carreira profissional. Começando no ano de 2014, o caminho para a biologia na Universidade Autônoma Benito Juárez de Oaxaca, a qual concluiu por volta do ano de 2018. Depois de um grande esforço em termos de horários, trabalhos e carga de responsabilidades. Ao mesmo tempo, ela estava tão orgulhosa de si mesma quanto sua família, especialmente com todo o esforço que estava colocando em sua tese recém-iniciada, onde demonstrava sua paixão pela biologia e pela natureza, o que fazia coletando dados, visitando vilas e comunidades para depois se aprofundar no processo de redação. Já para o ano de 2019, essa árdua pesquisa era o que mais consumia sua vida. Tanto que, de fato, inevitavelmente, foi se distanciando do projeto Kiparió. Embora ainda participasse esporadicamente em alguns vídeos, ainda fazia parte deste coletivo. Assim, entre o estudo, a tese, sua fama de influenciador, sua família que a adorava e animais de estimação em casa, você percebe? Tudo parecia indicar que Marielita tinha uma vida perfeita. Talvez por enquanto com muito esforço, mas no final das contas fazendo o que mais amava e acima de tudo com um futuro brilhante pela frente. Infelizmente havia uma área da sua vida em que ela não se sentia totalmente satisfeita, que era o seu namorado. Porque longe de ser um apoio para ela, na verdade desempenhava um papel de abusador e controlador. Ele se chamava
Essa pessoa, José Domingo, que de forma alguma era o rapaz dos seus sonhos. No entanto, por uma ou outra razão, a jovem continuava a manter um relacionamento amoroso com ele. Provavelmente na esperança de que um dia as coisas mudariam, ou, no pior dos casos, pelo medo das consequências de tomar a decisão de abandoná-lo. José tinha uma necessidade doentia de controlar absolutamente tudo o que sua namorada fazia. Além disso, era possessivo e nem se fala ciumento. Atitudes bastante desagradáveis, até mesmo em público, na frente dos entes queridos de sua parceira. Com o passar do tempo, Mariela não pôde mais evitar perceber a realidade. Sabia que sua situação romântica não era perfeita ou não era nada perfeita, deixando ver através das redes sociais algumas mensagens que descreviam seus sentimentos. Por exemplo, em uma ocasião, escreveu o seguinte: os maus pensamentos e as inseguranças são coisas que se adquirem facilmente e se perdem com dificuldade. Entre outras publicações, onde fazia referência direta ao seu vínculo com este doente, dando a entender como seu relacionamento estava tão deteriorado que dificilmente poderia ser resgatado. Que finalmente apenas ela pôde compreender o motivo pelo qual ficou em um lugar onde a maltratavam. Mas o pesadelo não foi vivido sozinha, pois sua irmã Karina era sua confidente. E até mesmo para ela expressou seu desejo de terminar com José. Que, por sinal, espero que ela tivesse terminado antes de ser tarde demais. Talvez não estivéssemos fazendo este vídeo, mas infelizmente as coisas já estão feitas. As ilusões que minha filha tinha de vida, um bom mexicano. Minha filha queria o melhor para o país. Ela concluiu sua carreira de bióloga e estava escrevendo sua tese para me deixar. Não é justo, eu sinto que isso que estamos vivendo não é justo. Apesar do comportamento reprovável do namorado, Mariela continuava dormindo na casa dele. Iam a reuniões, apareciam em público e de vez em quando faziam uma cena onde ele se comportava agressivamente e ela recebia insultos. Infelizmente, em uma dessas ocasiões de convivência fatal, a jovem deu seu último suspiro. E tudo isso começou em 18 de maio de 2019, sendo essa uma das muitas noites que o casal passou junto. No entanto, na manhã seguinte, as coisas pareciam muito piores do que qualquer briga ou discussão, escalada de tom. Porque José fez uma ligação muito suspeita para a irmã do seu namorado. Ele disse que algo havia acontecido com Mariela, que ela precisava de ajuda e, portanto, de algum parente próximo. Dada a notícia alarmante, a família Mendes Hernandes se prontificou imediatamente a iniciar a jornada para ajudar a jovem. No entanto, eles não tinham ideia de que algum tempo atrás uma ambulância já havia sido chamada para prestar os primeiros socorros. De acordo com José, sua namorada sofreu uma broncoaspiração, cujas consequências são a presença de alimentos ou líquidos nas vias respiratórias, que pode desencadear a morte devido à dificuldade de respirar e outros desconfortos. Supostamente, esse episódio ocorreu após uma noite de bebidas em um bar próximo. Depois, sem nenhum incidente durante o encontro, foram dormir na casa dele. Até aquele momento, sem nenhum indício de que a saúde de Marielita estava prestes a se complicar. Posteriormente, a jovem passou de estar absolutamente bem para uma súbita broncoaspiração. Essa primeira versão dos fatos parecia bastante convincente. No entanto, mais cedo do que o esperado, começaram a surgir detalhes muito arrepiantes. Especialmente após a autópsia, cujos resultados refutaram completamente essa narrativa. E é que José podia dizer missa se quisesse, mas ele não tinha poder suficiente para encobrir a verdadeira causa da morte de sua namorada, que definitivamente estava muito distante da suposta realidade. Disseram que foi broncoaspiração quando baixaram o corpo da minha sobrinha. Eu estava presente. De onde esse cara tinha... Lá no quarto dele. Se a morte da minha sobrinha dizia lá que foi às 10 da manhã do dia 19 de maio. Por que só às 14 horas avisam a minha irmã? Por que tantas horas? Onde está o sangue que tinha? Onde está o quarto com todas as evidências? Eles removeram e o suposto que está preso agora quer ser libertado para seguir seu processo assim? A morte de Mariela Zaide Mendes Hernandes foi, sem dúvida, um golpe muito duro para sua família, ainda mais pela maneira como as coisas aconteceram. E de uma tragédia como a mortal broncoaspiração para um homicídio em questão de dias.
No entanto, o caminho que tinham pela frente ainda era muito mais complicado ter que enfrentar um homem sem nenhum senso de remorso ou arrependimento. José foi liberado após seu primeiro interrogatório, já que foi antes de os resultados da autópsia virem à luz. Surpreendentemente, sua primeira ação foi sumir do radar policial em Oaxaca. O homem partiu sem deixar rastro, como se estivesse fugindo antes de ser descoberto, o que era inevitável. Ele era o responsável por tirar a vida desta garota. E além disso, para seu azar, a polícia não parou de investigar, através de um processo extremamente lento e praticamente conduzido por familiares da vítima. Como sempre acontece. Tal como ele havia descrito, eles realmente estiveram juntos desde o dia 18 de maio. No entanto, ele decidiu omitir um detalhe muito importante. E é que, antes de voltarem para casa, eles estiveram em um lugar público, onde, diante de várias testemunhas, protagonizaram uma discussão. Embora esses tipos de encontros entre o casal fossem muito comuns, naquele dia as coisas escalaram de nível. Em termos de gritos e violência, Mariela e José tiveram um desacordo. Depois começaram a discutir, elevando cada vez mais a voz. Até que, em determinado momento, ele a jogou contra um tubo de metal em uma parada de transporte público. Foi nesse momento que Mariela recebeu o impacto, que mais tarde culminaria com sua vida. O desconforto da mulher era mais do que evidente, mas estando sob o domínio deste louco, foi levada para a casa dele em vez de ir para um hospital, o que era de extrema urgência. Infelizmente, José não tinha a menor intenção de tentar salvar a vida de sua namorada. E, como eu te contava anteriormente, ele não tinha nenhum remorso. Quando os detalhes do crime começaram a ser conhecidos pela família, as inconsistências em como as coisas realmente aconteceram se tornaram muito mais do que evidentes. Por exemplo, as reclamações por parte de Méndez Hernandes começaram desde o aviso tão tardio que deram à mãe de Mariela, pois sua morte havia ocorrido muitas horas antes da terrível notícia. Além disso, uma das tias da vítima questionou as autoridades sobre por que a jovem estava com uma roupa diferente da que usava quando foi vista em público. Naturalmente, isso despertou suspeitas de uma possível manipulação da cena do crime para eliminar evidências. Porque a outra parte, digamos que a família do acusado tentou encobrir tudo para que nada fosse revelado. Inclusive, falo hoje e estou consciente do que estou dizendo. O tio de Domingo, que trabalhava na época na Procuradoria, Francisco Toledo Mendes, é quem meteu as mãos. Semanas após o crime, ainda havia centenas de perguntas em torno disso. Tudo parecia indicar que alguém estava por trás para evitar a todo custo que o principal responsável fosse para trás das grades. Inclusive, na Procuradoria deram-lhes instruções para não se aproximarem dos meios de comunicação, supostamente para não atrapalhar a investigação. Assim como também não solicitar apoio aos coletivos feministas para a organização de marchas em pedido de justiça. No entanto, para a mãe da vítima, este estranho conselho fazia apenas parte de um plano para manter o caso com o perfil mais baixo possível. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, o suposto responsável foi preso em Chiapas e apresentado à autoridade. Um juiz de controle impôs a prisão preventiva oficial como medida cautelar, por isso o acusado está preso no presídio de Santa Maria Escotel. Segundo investigações, o corpo da vítima foi encontrado no quarto. Presumivelmente, o suspeito conseguiu ter sucesso em evadir a justiça graças ao apoio de seu tio, que naquela época trabalhava na Procuradoria. Com isso, você já percebe como essa organização é gerenciada? Bem, aparentemente ele tinha contatos suficientes para tentar salvar seu sobrinho de ir para a prisão. No entanto, as evidências falavam por si mesmas, de modo que, de uma forma ou de outra, José acabou respondendo por seus atos. Então, o caso foi reclassificado como feminicídio agravado. Surpreendentemente, a falta de remorso por parte deste sujeito trouxe consigo o medo de que ele pudesse sair livre, já que graças à sua equipe de advogados, havia a possibilidade de que o homem pudesse passar por seu processo judicial em liberdade. Sendo esta uma situação tão alarmante que manteve a família da vítima em suspense por muito tempo, sobretudo devido aos contatos tão influentes que os parentes do criminoso tinham. Contudo, os obstáculos persistiam. Os meios de comunicação cobriam a notícia muito esporadicamente, com exceção de alguns canais de notícias que transmitiam um pouco mais de informação. Certamente tudo relacionado à youtuber Marielita,
E o quão midiático se tornou foi graças à divulgação feita por familiares e amigos, utilizando as redes sociais como principal meio. Assim, pouco a pouco, coletivos feministas foram se juntando para levantar a voz pedindo justiça. E teve que passar 1 ano para que a primeira audiência pré-julgamento fosse realizada, na qual deveria ser definido como os advogados procederiam, estabelecendo provas e outros detalhes judiciais. E como era de se esperar, a mãe da vítima continuava muito angustiada com o resultado que poderia obter depois de tanta luta. Pois enfrentar o tio deste cara deixava muito a perder, sob o conhecimento das influências que te contava que este cara possuía. Depois chegou aos meus ouvidos que já havia um acordo, então isso me leva à corrupção. Que a justiça não seja corrompida, que tenha o direito de acordo com o direito, que se faça justiça. Para minha filha é a única coisa que peço. E desde o primeiro momento em que isso aconteceu com a minha filha, desde a morte da minha filha, a família de José Domingo começou a movê-lo de tal maneira que eles falavam de uma broncoaspiração. A senhora Elizabeth temia que o ocorrido naquela audiência deixasse o suspeito em liberdade, por causa de que as provas não foram consideradas suficientes para uma acusação formal de feminicídio agravado. No entanto, nem mesmo com todas as influências da família de Domingo foi possível evitar que o curso do processo judicial seguisse adiante. Apesar da boa notícia, os obstáculos estavam longe do fim. Não seria um caso simples. Os advogados do acusado faziam tudo o que podiam para atrasar o curso. Então a passagem dos meses de repente somou 2 anos. Tempo em que o sujeito ainda não recebeu um veredicto e ao mesmo tempo em que a qualquer momento poderia ser posto em liberdade para levar seu processo. Embora não fosse algo certo, a possibilidade estava latente. Portanto, coletivos feministas se organizaram para sair às ruas e exigir que de maneira alguma isso acontecesse. Ele já tinha vantagem suficiente por estar foragido, assim como a muito evidente manipulação de evidências após o assassinato. Não há mudança de medida cautelar. Era o que diziam alguns cartazes, que também faziam alusão a todo o tempo transcorrido sem chegar a um veredito final. A senhora Elizabeth continuava pedindo desesperadamente que a justiça não fosse corrompida, lembrando como desde o primeiro dia ocorreram coisas extremamente repreensíveis. Sendo uma das mais importantes todas as horas transcorridas após o falecimento, sem notificar a mãe da vítima. E assim os meses continuaram seu curso, sempre sob o mesmo status e com muito pouco avanço. O ano de 2023 também chegou sem notícias, embora as pessoas interessadas não tenham desistido, querendo ir até as últimas consequências. Mesmo depois de 4 anos... Quase 4 anos após o feminicídio de Mariela Said. 9 de fevereiro de 2023 será realizada audiência de julgamento para determinar a situação legal do acusado. Nesse sentido, Elizabeth Hernandes Domingues, mãe de Mariela, indicou que espera que esta audiência seja a definitiva para fazer justiça, pois ao longo do caso, os familiares do acusado tentaram evitar que ele fosse apontado. Dentro do pouco positivo ao longo desses 4 anos foi o fato de que a medida cautelar não foi modificada. José fica atrás das grades, aguardando sua condenação. Karina, a irmã mais nova de Mariela, manteve-se junto com sua mãe, muito atenta às ações da equipe jurídica do acusado. Pois, dada sua força, qualquer coisa poderia acontecer. Como, por exemplo, que de fato não estava sendo dada suficiente relevância ao caso, evitando que se tornasse midiático e, assim, não ter toda a pressão social em cima. No entanto, com o objetivo de mudar essa dura realidade, uma marcha foi novamente organizada em Oaxaca. Até aquele momento, a família da vítima já estava desgastada. Você pode imaginar, emocional, econômico e fisicamente bastante devastador. Seus anos de luta consumiram sua vida de uma forma inimaginável. Realizaram marchas e protestos nesta cidade para exigir ao Tribunal Superior de Justiça que não liberte um suposto feminicida. Mariela Said, uma youtuber e bióloga, foi assassinada. Para fevereiro do ano 2023, o caso já se tornou de domínio público. E não apenas os amigos e entes queridos de Marielita se pronunciavam a seu favor, mas a Universidade Autônoma Benito Juárez de Oaxaca também se juntou à causa. Sua esplanada se transformou no cenário de velas, fotografias da garota e uma luz de esperança que abriam um novo caminho. No caso que, infelizmente, embora o panorama pintasse detalhes positivos, a parte acusada continuava movendo suas influências para atrasar o processo judicial.
conseguindo adiar a data de uma das audiências mais importantes na qual praticamente se definiria o futuro de José. A luta continuou por todo o que restou do ano de 2023, quase na mesma instância, até que em agosto do ano de 2024, que já se ouviam rumores de uma possível condenação. Naturalmente, os Mendes Hernandes pediam a pena máxima, sendo esta de 75 anos atrás das grades. Que, embora o ato de feminicídio já fosse perturbador o suficiente para que o acusado obtivesse muitos anos de prisão, ainda existia o histórico de uma tentativa de encobrimento extremamente desprezível. Por isso, Karina Mendes, que é a irmã, e sua mãe, Elizabeth, mantiveram-se na posição de pedir às autoridades para não deixarem de lado detalhes como este, bem como mantê-lo em vigor. E apesar de haver a possibilidade de o caso se estender por mais 4 anos, devido a todos os atrasos que vinham ocorrendo, pouco antes de outubro do ano 2024 já estavam na reta final, embora com muita incerteza, que teve seu fim no dia 9, com a melhor das notícias esperada após anos de luta. Porque nesse dia se fez justiça, finalmente. Foi um veredicto unânime, segundo as declarações do Tribunal Superior de Justiça de Oaxaca, onde se declarou culpado o então parceiro sentimental de Marielita, José Domingo, pelo crime de feminicídio agravado. E pela primeira vez em muito tempo, os entes queridos e amigos da bióloga e youtuber Marielita sentiram um pouco de paz. Um sabor ainda assim agridoce, após uma perda irreparável e com 5 anos de luta, mas eles haviam conseguido. Como consequência, os então colegas da jovem integrante do projeto que ela deu à luz se pronunciaram a respeito, mostrando seu respeito. E de certa forma, bem, digamos alegria, porque se faria justiça a um crime tão devastador. Finalmente, a promotoria segue sem se deixar influenciar por terceiros. É possível que, caso haja um recurso, a sentença não possa ser reduzida, a mesma que ainda está pendente aguardando a audiência para ser proferida. Quantos anos de prisão este sujeito receberá pelo seu crime? E assim, a vida para a família da falecida nunca mais poderá ser a mesma, como eu já havia dito anteriormente. Mas hoje, pelo menos, guardam um raio de esperança com a enorme possibilidade de ver este sujeito atrás das grades para o resto da vida. No canal do Pepe Mistério, vídeos são postados às segundas, quartas, sextas e domingos. Também há o canal secundário Muitos Mais Mistérios, com vídeos às terças, quintas e sábados.